Primeiramente, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. É um imenso prazer de estar aqui novamente neste culto maravilhoso, assim como a irmã falou, não só para agradecer, como a irmã Bené está aqui hoje, né, em agradecimento, mas também ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus. É com imensa gratidão que eu tenho que falar aqui nessa noite que nós já conhecíamos essa família, a irmã Josa, que está ali atrás. Conhecíamos também a irmã Bené, porque ela foi a nossa vizinha. E mesmo ela falando aqui, né, que a gente às vezes conversa, que no outro culto que o irmão Regis me falou, que naquele tempo eles estavam no mundo, nós se dávamos bem. Por quê? Porque mesmo eles estando lá, nós estávamos na nossa casa, a irmã Josa orava, nós fazíamos campanhas, colocávamos os nomes da família, e sempre ali na quarta-feira a gente orava e falava que, né, essa família iria ser ganha para o Senhor, inclusive a irmã Bené, né, e todos os outros irmãos. E nós fomos conhecendo as outras pessoas, como o pai e a mãe dessa família que está aqui hoje. Então, para nós, é um imenso prazer estar aqui, sabendo que hoje eles também estão se alimentando da palavra de Deus, irmãos, porque a nossa vida em Cristo, ela não tem que ser uma vida de desunião, assim como os irmãos falaram aqui, porque um cordão, se ele for só de 2 dobras, ele não vai ali subsistir. Então tem que ser uma ou mais, ou 2, ou 3, ou 4. Então nós não sabemos nem de onde vem o caminho do vento, nem como se formam o filho no ventre da mulher que está grávida. Então o que eu quero dizer para você nessa noite? Que essa noite é noite de bênção, é noite de renovo, é noite no que nós estamos pensando, mas será, Senhor, que o Senhor ainda vai fazer, o Senhor vai fazer ainda mais. E se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele é Deus da mesma maneira. Então o que eu quero dizer para você hoje, que esse testemunho serve para mim e para você, porque eu não sei o que você está passando. Talvez você está passando até mesmo pior do que ela, porque quando nós olhamos para o nosso lado, nós achamos que a nossa vida ela está completa ali. E às vezes que a grama do vizinho é melhor do que a nossa, mas nós não sabemos o que a pessoa está passando, porque só sabe aquele que está ali, aonde a ferida está doendo. Então, a família unida, quando tem algo na família que está acontecendo, e assim, meus irmãos, eu tenho dito que não é somente a família de união, mas a família em Cristo também, porque a igreja, que ela é subdividida, a casa que ela é subdividida, aonde um vai para o lado e o outro vai para o outro. Então, essa aí, ela não vai para frente. Nós temos que andar como? Na mesma direção, para que o Senhor ele venha trabalhar na nossa vida e na nossa casa. Glória a Deus. Eu vou ler aqui em 1 Samuel 1, verso 1 em diante, que diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Eu já vi muitos pregadores falando que Penina ela era levada pelo inimigo. Mas eu não sei se vocês conhecem a história desse homem, que ele tinha 2 mulheres. Uma era Ana. Ana, ela não poderia ter filho. Ela era estéril. Para uma pessoa que é estéril, naquela época, era como se tivesse uma doença mortal ali. Então, muitos até não queriam se aproximar dela. E esse homem era casado. Então, todos os anos, só para encurtar a conversa, eles saíam da sua cidade, onde eles estavam, para apresentar como se fosse um voto, né, de oração a Deus. E Ana, ela já havia sofrido muitos anos pedindo um filho para Deus, porque naquela época, quem não tinha um filho também, era como se fosse uma pessoa que tivesse lepra. Só para atualizar alguns irmãos aqui, não é aí a história total de Ana que eu quero contar. E ela sofria muito com Penina, porque Penina, ela, ao invés de ajudar a Ana, ela estava ali e ela cutucava a ferida de Ana, como se diz. Quando a pessoa ela está com uma ferida, o que nós temos que fazer aqui para hoje? Orar, né? Passar remédio na ferida. Não é eu ali
cutucar aquela ferida, porque quando eu vou ali, cutuco, o que, é que vai acontecer? Piorar, não é isso? Mas Ana, ela estava ali, ela sofria, ela chorava, mas ela não deixava de buscar a Deus. Porque muitas das vezes nós sofremos, nós choramos, mas nós nos entregamos. Muitas das vezes nós estamos passando por uma doença, nós estamos passando por um momento espiritual onde nós não conseguimos dormir, ou até mesmo levantar, ou até mesmo estamos passando por um momento onde nós estamos caídos. Talvez você que está aqui hoje, você que está aqui ouvindo esse culto, não era nem para você estar aqui, mas você está aqui hoje porque foi o próprio Deus que te colocou para ouvir aqui hoje. Então, eles falam assim: Penina foi levada pelo inimigo, mas assim diz o Senhor: estou derrubando uma Penina hoje, estou te entregando o projeto. Mas não é assim que funciona o negócio, porque quando o texto fala que sua rival excessivamente a provocava, isso foi o puro Deus. Por que está falando que foi puro Deus? Porque muitas das vezes Deus precisa nos tirar de um local onde nós estamos acomodados e às vezes até permite algo na nossa vida para quê? Para que nós venhamos se reerguer diante dele. Porque às vezes você nunca ouviu a palavra de Deus, às vezes você nunca aceitou Jesus, ou às vezes você aceitou e saiu do caminho. E Deus, ele precisa usar alguém como Penina, porque, como eu já ouvi alguns pregadores falando, mas Penina servia para estar ali atribulando Ana. Mas se não tivesse Penina para atribular a Ana, talvez Ana não se levantasse, né, todos os anos para fazer um propósito. Talvez Ana não se levantasse para orar. Talvez Ana não se levantasse para buscar ao Deus de verdade. Então, Deus está falando com você aqui hoje para que você se levante. Porque se tem algo te incomodando, se tem uma enfermidade te incomodando, se tem algo no teu processo de caminhar, até mesmo você que está aqui hoje, que passou por um problema, e eu não sei o que é, que você se levante diante de Deus. Porque às vezes nós estamos caído, e Deus permite algo na nossa vida. Mas eu falei, mas Senhor, poderia Deus não permitir. Mas às vezes, irmão, é um caminho que Deus encontra para que você possa estar aqui. E que para você não está entendendo, mas é Deus que está trabalhando. É Deus que está mudando a tua vida e o teu caminho. Porque no versículo 9 está escrito que então Ana se levantou. Só que Ana se levantou porque Penina se levantou contra a vida dela. É aquilo que eu estou falando. Então, um problema leva a um propósito. Talvez você esteja olhando para o teu problema, mas você não está olhando para o propósito de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério. Porque às vezes você pode estar aqui hoje e você dizer assim, pastor, mas eu não sei orar. Pastora, mas eu não sei pregar. Mas o propósito de Deus, assim como Deus chamou Jeremias, e ele dizia, Senhor, mas ainda sou menino, não sei pregar, não sei cantar, não sei nada. Assim como Davi também, que era um menino que estava lá no campo desprezado pelos seus irmãos. Deus também te chama, sabe para quê? Porque não sou só eu, não sou eu o pastor. Deus chama eu e você para pregar o evangelho de Deus. Para ser profeta de Deus na tua casa, onde você está, para pregar a palavra, porque talvez do teu lado, como a irmã Josa estava ali conosco orando pela família dela, e ela há muitos anos atrás. Então hoje Deus está fazendo aqui, os irmãos estão congregando na igreja. Então se você olhar para esse propósito de Deus lá atrás, você vê que Deus já tinha chamado. E às vezes Deus chama a gente no ventre. E você não sabe, porque você tem sido o quê? Apedrejado, humilhado. Talvez você não tenha tido o devido valor. E Deus, ele não escolhe por aparência. Ele quer usar eu e você para a obra dele. Porque, meus irmãos, eu nem era para mim estar falando aqui hoje. Talvez você se sinta pequeno. Talvez você diga, mas eu estou no mundo. Eu não tenho projeto, eu não tenho expectativa, eu não tenho perseverança. Eu não sei nem falar, eu sou aqui do mato. Eu só sirvo para olhar boi, cavalo, cuidar de cacau. Não, irmãos. Assim como os irmãos têm falado, nós temos, o pastor falou, o irmão acho que é pastor, que às vezes nós temos deixado as nossas coisas aqui dessa terra e não temos dado devido valor às coisas de Deus. Porque quando ele disse bem assim, que ele não tinha ido visitar uma família,
Para nós hoje também foi difícil chegar aqui, como a irmã Bené falou, porque quando você coloca algo nos projetos de Deus, às vezes o inimigo se levanta. Então, a partir de hoje, você que está aqui, você que não conhece ainda Deus, que procure a igreja para congregar, você que já conhece, continue, meus irmãos. Vamos daqui para frente ajudar o seu pastor. Também não deixe só nas mãos dele, não. Vá orar, vá jejuar, vá evangelizar. Então, tem desertos, provações, tem peninas que se levantam para nós nos levantarmos. Então, quando vier algo na tua vida que você não puder resolver, que você não puder caminhar com aquilo, você vai estar sabendo que aquilo se levantou para que você pudesse se levantar. Resumindo, nem todo deserto é para a morte, porque tem pessoas que estão ali e não é para te matar. Exemplo, pastora Aline, aquela pessoa está se levantando contra a minha vida. Só que observa como você orou a partir do momento que ela te provocou. Então, aqui pode ser uma pessoa no exemplo que eu dei. Mas para você pode ser o problema que você está passando. Porque quando você começou a obter aquele problema na tua vida, você passou a orar mais, você passou a jejuar mais, você passou mais a se entregar nos projetos de Deus. Então, observa que você passou a jejuar mais quando ela passou a mexer com você, aonde não deve. Então, tudo tem um propósito de Deus e eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus.